Quero convidar ela, que é uma super parceira nossa, já esteve no ar, no Nutrição Brasil 2022, no Palestre-se, e tem um curso próprio dentro da Science Play. Com vocês, Samira Lima. Bem-vinda, Samira. Calma. Eu não sei a quem esse povo puxou para gostar de falar alto, gritar, né? Gratidão é tudo que habita dentro de mim nesse momento, por estar presente nesse palco, diante de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela confiança e muito obrigada por estarem aqui. Eu fui incumbida da função para falar sobre o jejum intermitente no metabolismo cerebral. E muitos de vocês devem estar se perguntando, quem é essa? Quem são esses? Né? Que barulho foi esse? Por quê? Não estou entendendo nada. E eu me apresento para vocês. Eu sou Samira Lima, esposa de Gilberto e mãe de Guilherme. Formada há 12 anos, atendo em consultório há 12 anos. E há 12 anos eu dediquei a minha vida à nutrição, a essa ciência que eu tanto amo, que eu tanto admiro e que eu entendo que é capaz de transformar a vida dos nossos pacientes. Uma ciência onde nós podemos ver em nossos consultórios a cada dia pessoas com mais saúde, com mais qualidade de vida, dormindo melhor, nutrindo-se melhor. No entanto, durante esses 12 anos, eu deixei muitas vezes de ser a Samira, mãe de Guilherme e esposa de Gilberto, para ser simplesmente Samira Lima, nutricionista. Para alcançar o que eu julgava o sucesso profissional. E eu paguei um preço muito alto pelas minhas escolhas. Sedentária, cronodisrupção, estressada, embora estivesse amando o que eu estava fazendo, servindo ao próximo. Porque, para mim, sempre foi isso a nutrição, servir ao próximo. Mas acabei, e hei de confessar a vocês, esquecendo de mim. Não aconselho que façam o mesmo, tá? Cuidem de si. E como tudo na vida tem um preço, eu paguei um preço muito alto pelo sucesso profissional. No ano de 2022, eu descobri uma doença autoimune, chamada de urticária crônica espontânea. E eu li na internet uma frase que eu super me identifiquei, que diz assim: a urticária, ela não mata, mas ela tira a sua vida. E foi exatamente dessa forma que eu me senti, sem vida. Embora estivesse realizada profissionalmente, estava ali, no palco do Arnold Conference, a convite da Science Play. Um marco na minha carreira profissional. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar chegar aonde eu cheguei. Mas naquele momento, eu só queria minha saúde de volta. Só a minha saúde de volta. E eu me vi numa situação e super me identifiquei com a capa dessa revista. Porque estava eu, no auge do sucesso profissional, tomando imunossupressor,
imunobiológico, corticoide, 6 antihistamínicos por dia. Remédio para dormir, remédio para sorrir e remédio para trabalhar. Porque a conta chegou dos excessos de trabalho, de noites de sono. E para nós alcançarmos o sucesso profissional, nesse aspecto, não tenham a Samira do passado como referência. Talvez a Samira do agora. A gente não precisa pagar esse preço. Dá para equilibrar. É possível. E quando eu olhei para essa revista, quando eu olhei para a capa dessa revista, não foi esse o cenário de vida que eu decidi para mim. Não é isso que eu quero para mim. Eu não quero tomar um remédio para dormir, um para sorrir, outro para trabalhar. Porque mesmo tomando todas essas medicações, eu continuava doente. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos pacientes. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira com os meus pacientes. Cuidar da causa do problema. Aquilo que adoece o paciente. O foco. Ah, Sami, mas você está abrindo para a gente e trazendo para a gente essa vulnerabilidade. Vocês não têm problemas? Vocês não têm as suas dores? Vocês não têm os seus pontos fracos? Eu também. E por que não compartilhar isso com vocês? Porque eu ouço diariamente de vocês, Sami, você é minha referência, você é minha inspiração. E eu quero ser inspiração para vocês. Por isso que estou aqui dizendo para vocês, não precisam pagar esse preço. E aí eu olho e digo assim, não é isso que eu quero para mim, eu quero mudar o meu cenário de vida. E naquele momento, eu comecei a ter medo de morrer. Não pela morte em si, mas por eu não ter vivido coisas suficientes que eu gostaria de ter vivido. Eu precisava ser um pouco mais feliz, eu precisava curtir mais meu filho, eu precisava curtir mais a vida. Eu precisava viver. E nós ouvimos sempre que a longevidade saudável está diretamente atrelada à restrição energética. O jejum intermitente e ou a restrição calórica está relacionada à longevidade saudável. Então, pronto, está decidido. Eu quero viver mais e viver melhor. E eis que começo a estudar mais sobre o jejum intermitente, buscando justamente a longevidade saudável. O jejum e a oração, bem como a nutrição. Por quê? De acordo com esse provérbio chinês, o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Quantas vezes, quando os nossos pacientes chegam em nossos consultórios com algum problema de saúde, nós estamos preocupados com a sua felicidade? Você é feliz com o que você faz? Você gosta do que você faz? Você trabalha com o quê? Esse trabalho te faz bem? Como está o relacionamento seu, com a sua família, com seus filhos, com o esposo, com a mulher, com o companheiro? Você é feliz? E tantas vezes nós estamos preocupados em prescrevermos uma dieta pautada simplesmente nas calorias. Em era de inteligência artificial, o profissional nutricionista ele precisa cada vez mais estar conectado ao seu paciente. A empatia, se colocar no lugar do outro, ter a escuta ativa. E estar atento a todos os detalhes. Que horas dorme, que hora acorda, é feliz, não é feliz, como está a sua resiliência. Porque se você não cuida da causa do problema, o problema sempre existirá. E sabemos, obviamente, a importância da atividade física no manejo do estresse e a restrição energética. Esse trabalho, os autores, eles avaliaram, tá, uma população
E trouxeram a resposta para que o estilo de vida saudável é capaz de reduzir a neuroinflamação, prevenir doenças neurodegenerativas e desordens psiquiátricas. O que eu decidi para a minha vida? Longevidade saudável. O que vocês querem para a vida de vocês? Longevidade saudável. O que vocês desejam para os pacientes de vocês? Longevidade saudável. O que os nossos pacientes querem? Viver mais e viver melhor. E aí eu vou orientar o meu paciente a praticar atividade física, ter uma dieta saudável, ter contato com a natureza, ajustar a sua microbiota intestinal através da alimentação. Porque quanto mais estudamos sobre microbiota, entendemos que há menos necessidade para prescrição de probióticos, e sim uma alimentação natural, comida de verdade. Técnicas de mindfulness, yoga, meditação e jejum intermitente. Um estilo de vida, um padrão anti-inflamatório é capaz de trazer uma vitalidade positiva. Mas, Sami, eu ouvi dizer que jejum intermitente é a dieta da moda. Algumas pessoas classificam o jejum intermitente como a dieta da moda. Mas será que é da moda mesmo? E será que jejum realmente é para todo mundo? Enquanto nós não aprendermos a respeitar a individualidade bioquímica e biológica dos nossos pacientes, nós não estaremos sendo nutricionistas de verdade. Nutricionista não é um prescritor de dieta. O nutricionista é aquele profissional que é capaz de ter uma escuta ativa e sabe respeitar a individualidade bioquímica e biológica. Talvez, ao final dessa aula, vocês se encantem pelo jejum intermitente e queiram prescrever jejum intermitente para boa parte dos pacientes de vocês. Tá, tudo bem. É uma excelente estratégia. Mas é interessante naquele momento? Porque imagina se eu tenho um paciente com compulsão alimentar. Um paciente que tem um comer transtornado. Faz sentido? Agora não. Primeiro a gente arruma a casa. Depois a gente vai para estratégias mais avançadas. E, infelizmente, a imagem que nós temos em relação ao jejum intermitente é uma imagem completamente deturpada, porque o jejum intermitente ele é associado meramente ao processo de emagrecimento. Quando se fala em jejum intermitente, pensa em passar fome, emagrecer. Mas vai muito além disso. E o jejum intermitente, ele não é, definitivamente não é, uma dieta da moda. O jejum intermitente é uma das estratégias mais antigas do mundo. Segundo o Hipócrates, comer quando você está doente é alimentar a sua doença. Jejum melhora as habilidades cognitivas, disseram os gregos. Em vez de usar remédio, é melhor jejuar hoje. O jejum é o maior remédio, o médico interior, Paracelsus, Hipócrates e o Galeno. E, por fim, o Benjamin Franklin diz, o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. E o jejum intermitente, ele vai muito além do processo de emagrecimento. Pelo simples fato de haver uma restrição energética, o paciente vai conseguir emagrecer. Mas existem inúmeras aplicações clínicas para o jejum intermitente. Dentre elas, nós temos resposta imunológica, não é aqui, é aqui. Resposta imunológica. Nós temos uma resposta endócrina, aumentando aqui, ó, a ativação das células beta-pancreáticas, diminuindo a resistência insulínica. Nós temos a redução do estresse oxidativo, redução de inflamação, a longevidade reprodutiva. Quantas mulheres hoje vêm apresentando problemas, e homens também, para a reprodução? Aumenta a cognição, aumenta a neurogênese. O jejum intermitente também está relacionado com doenças cardiovasculares, a redução de doenças cardiovasculares, melhorando a função cognitiva, melhorando a função das células beta-pancreáticas e modulando microbiota intestinal. Mas, Sami, como aplicar, então, o jejum intermitente?
Vamos lembrar que o jejum intermitente não é linear, todos os dias. Há dias que eu vou fazer e dias que eu não vou fazer. Não é para fazer jejum intermitente todos os dias. Aquela dieta que nós fazemos uma restrição de horário não é chamada de jejum intermitente, tá? Trago 2 exemplos aqui para vocês. A estratégia 5x2, onde nesses dias o indivíduo ele vai consumir, durante a semana, 5 dias ad libitum, ou seja, consumo livre, e 2 dias em jejum. Mas quando eu falo ad libitum, eu não estou autorizando o meu paciente comer qualquer coisa. Ah, você pode comer o que você quiser. Porque nesses 5 dias, se eu disser é livre, come o que quiser. O que é que vai vir à cabeça do paciente se ele não tiver melhorado todo o seu comportamento alimentar? Ele vai consumir uma alimentação de padrão mais inflamatório. Aí o pobre do jejum intermitente vai ter que trabalhar demais. Por quê? Tenta desinflamar, mas a alimentação está inflamando. Mesmo que seja ad libitum, tá? Livre consumo, nós priorizamos sempre a qualidade da dieta. Mas nesses 5 dias não há necessidade de fazermos ali um cálculo, uma distribuição adequada em relação à energia. Pensando nos efeitos do jejum intermitente como um todo. Obviamente que se for pensando no emagrecimento, sim, eu preciso fazer um cálculo dessas necessidades energéticas. Nos 2 dias, para complementar a semana, ele vai consumir somente 25% das calorias ou da alimentação que ele consome habitualmente. Então, de repente, ali, uma única refeição por dia. Observem, 5 dias ad libitum e 2 dias em jejum, consumindo 25% da energia que normalmente ele costuma consumir. Uma outra estratégia de jejum intermitente é a estratégia 24x24. Um dia da semana, dieta mais qualitativa, um dia da semana, 25% das necessidades energéticas. Consumindo 25% das necessidades energéticas em um dia, ad libitum no outro, melhorando sempre a qualidade. Mas as estratégias que nós costumamos prescrever em nossos consultórios, e os colegas nutricionistas vão concordar comigo, e os artigos que nós estudamos, na sua grande maioria, traz essa estratégia aqui, que é o Time Restricted Feeding, que é a alimentação com restrição de tempo, onde o paciente ele vai consumir, passar 16 horas do dia em jejum e 8 horas do dia alimentado, ou 18 horas do dia em jejum e 6 horas do dia alimentado. E essa estratégia aqui, ela tem que ser de acordo com o ciclo circadiano, porque estamos mais adaptados a metabolizar energia pela manhã, à noite, repouso, sono, vigília, tá? E aí você pode combinar com o paciente um jantar até às 18 horas, por exemplo, até às 16 horas, e comer somente no dia seguinte. Mas nesse caso, sempre, em todos os casos, é importante melhorarmos a qualidade dessa alimentação. Um outro tipo de jejum que é muito comum na prática clínica é o Fast Mimic Diet, a dieta que imita o jejum. Essa dieta foi criada por um pesquisador chamado de Walter Longo. Essa dieta ela pode ser feita por durante 5 dias no mês. 5 dias no mês. E 25 dias daquele mês em jejum. Há uma padronização. Observem que a sugestão do Walter Longo é reduzir a oferta de proteína, aumentar a oferta de lipídios. No entanto, esses carboidratos aqui mais elevados, evitar os carboidratos refinados. Colocar uma dieta mais plant-based, uma característica mais plant-based.
Trazer mais legumes, trazer mais frutas, tá? Reduzindo a quantidade de proteína. Inclusive, se possível for, proteína de origem vegetal. Essas são as estratégias que nós podemos utilizar, tanto o jejum intermitente, quanto a alimentação com restrição de tempo e a dieta que imita o jejum. Tá, Sami, mas eu ainda não estou convencida de que o jejum intermitente ele traz efeitos para além do processo de emagrecimento. E eu trago esse artigo para vocês, onde os autores eles mostram o jejum intermitente aumentando a neurogênese. Jejum intermitente. Aqui, time restricted feeding, alimentação com restrição de tempo, alinhando o relógio biológico. E a dieta que imita o jejum, regeneração de células, diferenciação de células neuronal. E todas as estratégias são capazes de melhorar a termogênese, o processo de autofagia celular, melhorar a função mitocondrial e regular a microbiota. E quando eu estava lá no processo de urticária, eu pensava no jejum intermitente para me livrar de todas aquelas medicações, justamente pensando nisso aqui, ó, no processo de autofagia. A autofagia celular é um processo de limpeza das nossas células. A Sami do passado morreu. Vem em mim a autofagia. Bora lá, renova as minhas células. Acaba com essa necessidade dessas medicações. Não é isso que eu quero para mim. Então, taca-lhe jejum para dentro, que é para a autofagia sair. E assim foi. E foi através dessa estratégia que eu consegui me libertar daquelas medicações, tá? Tá, Sami, mas tudo bem. E o metabolismo cerebral? O que é que você me traz? O que é que a ciência fala do jejum em relação ao metabolismo cerebral? Vamos pensar que os neurônios, eles constituem a maior parte do sistema nervoso central. E que lá no início do século XX, nós descobrimos que renovamos esses neurônios mesmo na fase adulta. E que esse processo de renovação dos nossos neurônios se chama neurogênese. E quem é responsável pela neurogênese? Uma proteína chamada de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. BDNF, neurogênese, novos neurônios. Como então eu vou conseguir dar ao meu paciente esse tal de BDNF? Eu posso manipular na farmácia de manipulação? Não, você não vai conseguir manipular BDNF na farmácia de manipulação. Mas são estratégias tão simples, inclusive sem custo. Praticamente custo zero. Prática de atividade física, banho de sol, lazer e a alimentação, com restrição energética. É capaz de aumentar a neurogênese. E quantos pacientes estão aparecendo em nossos consultórios com depressão, com ansiedade, com estresse, com problemas cognitivos e com doenças neurodegenerativas? Por quê? Talvez porque eles não estejam tomando sol, talvez porque eles não estejam se exercitando, talvez porque eles não estejam tendo atividade de lazer. E o lazer? Você tem conversado com o seu paciente sobre o lazer? Você tem orientado o seu paciente a tomar banho de sol? Ou você só tem orientado o seu paciente a comer? Só comer. Só comer. Nutricionista só passa comida. Nutricionista não está preocupado com atividade física, nutricionista não está preocupado com banho de sol, nutricionista não está preocupado com atividade de lazer. É esse tipo de nutricionista que você quer ser? É dessa forma que você acredita que você vai se destacar? Talvez não. Então chega de estar com essa de pílula para isso, pílula para aquilo. Cereja do bolo, detalhe. Se você não está fazendo feijão com arroz de forma adequada, não adianta suplementar. É o básico que funciona. E as pessoas querem partir para o avançado se não estão conseguindo fazer o básico corretamente. Banho de sol, BDNF. Por quê? A diminuição da neurogênese ou dos níveis de BDNF estão relacionados a todos estes problemas. Mas como aumentar o BDNF para com as suplementações?
Ah, Sami, mas você acabou de falar que não é para estar prescrevendo pílula. Calma. Está fazendo o básico corretamente? Está tomando banho de sol, está se exercitando, está tendo atividades de lazer? Tá. Sim, cereja do bolo. Dá para entrar. Podemos inserir. Mas não pode nunca ser prioridade. A suplementação não vem à frente. A suplementação é cereja do bolo. E quais as suplementações que nós podemos utilizar pensando em aumentar esse BDNF quando já se tem uma base muito bem feita? Óleo de linhaça, a luteína, também a curcumina e o zinco, além da vitamina D. Porque a vitamina D, ela regula a expressão do BDNF, que o BDNF vai renovar os neurotransmissores, vai favorecer a neurogênese e a neuroplasticidade. Esse artigo foi a partir dele que eu decidi o título da nossa palestra, onde fala justamente sobre os efeitos metabólicos de jejum intermitente. E olha que interessante, jejum intermitente, ô Samira, me ajuda, mulher, pensa comigo, não está de jejum. Jejum intermitente, diminuindo resistência à insulina, aumentando grelina, que está relacionada à neuroplasticidade, controlando a produção de sirtuínas, diminuindo citocinas pró-inflamatórias, restaurando a microbiota intestinal através da produção dos ácidos biliares e aumentando o BDNF, diminuindo a atividade de mTOR, que está relacionado ao processo de autofagia. mTOR elevada atrapalha o processo de autofagia celular, aumentando o GABA e diminuindo a neuroinflamação. Poderia resumir para vocês os 4 benefícios do jejum para a saúde cerebral. Redução da inflamação cerebral, redução dessas citocinas pró-inflamatórias, melhora da função cognitiva, redução do estresse oxidativo, aumento da neurogênese. Jejum intermitente versus restrição energética, atuando no metabolismo cerebral. Dizem que vive muito quem come pouco. Mas não é só sobre comer pouco, é sobre comer bem. A inflamação induzida pela supernutrição contribui para a neurodegeneração, a degradação progressiva até a morte dos neurônios. Observaram que depois da pandemia, parece que está vindo uma outra pandemia, e essa outra pandemia está relacionada a problemas neurológicos. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas com ansiedade, quantas pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Talvez pela superalimentação. A superalimentação é um fator de risco para várias doenças humanas, incluindo doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas e câncer. A supernutrição está relacionada a doenças neurodegenerativas, a distúrbios metabólicos e ao câncer. Se eu tenho uma restrição energética, há uma probabilidade para que eu tenha uma maior expectativa de vida, uma redução do estresse oxidativo, diminua o risco de Parkinson, de esclerose múltipla, câncer, obesidade, diabetes e inflamação. Não é uma dieta da moda, mas também não é uma dieta que nós iremos prescrevê-la para todo mundo. Há pacientes e pacientes. Paciente com comer transtornado, calma, arruma a casa. Trabalha o básico, isso é muito importante. E Sami, o jejum, ele seria o único responsável pela prevenção de doenças neurodegenerativas? E eu digo que não. Esse estudo randomizado, publicado muito recentemente, acompanhou 450 mil pessoas. E eles concluem que
O contato social assíduo e de boa qualidade reduz a possibilidade de Alzheimer em quase 60%. O paciente, ele não precisa só de comida. Ele precisa de água, ele precisa de sol, ele precisa de lazer, ele precisa de uma boa noite de sono, ele precisa melhorar o seu manejo ao estresse. Ele precisa comer menos. O jejum intermitente ou a restrição energética, seja qual for a estratégia que você decidiu para o seu paciente. Mas o ser humano, ele também precisa de gente. Gente que está com a gente em todos os momentos de nossa vida. Gente que tem um sorriso fácil, simples, mas que são felizes. Que têm a proteção divina, que para eles não importa onde estão. O que importa é estar junto. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente que nos inspira. Os meus amigos Golden, Palestre-se. Vocês me inspiram a ser uma profissional muito melhor, que ajuda o outro, independente de qualquer situação. Estou aqui para te apoiar, Sami. Estou na primeira fila para assistir a tua aula. Muito obrigada. Gente, gente que abraça a gente. Gente que ama a gente, sem nem conhecer, que só vê pela internet. E gente que tira a gente da zona de conforto. Gente que trouxe para esse evento pessoas de forma gratuita que nunca participaram de um evento na vida, que estão participando pela primeira vez de um evento. Gente que proporcionou isso para essas pessoas que nunca andaram de avião, que estão vislumbrados com esse evento. Esse cara tem um coração enorme. E ele tem me ajudado muito, nos ajudado muito, a nos tornarmos uma pessoa melhor. Em nome da Science Play, em nome do Bruno Falcão, eu agradeço aos que... Calma que ainda não terminou. Eu agradeço aos que vieram aqui através do Bruno e que estão participando desse evento da forma como o Bruno o trouxe. Agradeço demais. E gente que ama a gente. Eu sou muito feliz e muito realizada profissionalmente. Eu tenho aqui à minha frente grandes referências, como o professor Valentim, eu tenho colegas nutricionistas, eu tenho inúmeros estudantes de nutrição. E eu sou feliz e realizada profissionalmente, hoje, da forma como eu queria ser. Não somente no âmbito profissional, mas no âmbito de vida. Aquela Samira morreu. O jejum a ajudou, mas, sobretudo, a dor, porque a gente não vence pelo amor, a gente vence pela dor. Gente precisa de gente para ser gente. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. E ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada.
Muito obrigada.